Olá, que prazer estar aqui novamente com vocês. Sou Karina Lima, vice-presidente da Salesforce Brasil. Me autodescrevendo, sou uma mulher parda, de cabelos médios, pintados de louro. Estou com uma camisa preta do nosso ERG, Salesforce Women's Network, que tem promovido, junto com um grupo de indústrias e manufatura, esse diálogo super aberto, convidando clientes e profissionais super especiais do mercado que estão empoderadas nesta causa, defendendo muito bem a participação feminina da indústria. E é com essas pessoas que a gente vai conversar um pouco hoje. Vamos falar um pouquinho de autopromoção. Um tema super em pauta para as mulheres de hoje em dia, especialmente no mercado de trabalho pós-pandemia, onde a gente vê que a maior dificuldade do público feminino é parar de cuidar só do outro e passar a cuidar também de si. Olhar para a sua carreira e entender como nós podemos trabalhar melhor a nossa imagem para nos colocar melhor e crescer mais rápido dentro dos nossos objetivos de carreira é um desafio para a maioria das mulheres. Segundo a McKinsey, um estudo que analisou o perfil e o comportamento dos profissionais nessa busca por novas oportunidades de carreira, a maioria das mulheres se vê numa posição muito mais desafiadora que os homens na hora de se autopromover. Para falar um pouco mais sobre isso, eu queria convidar duas pessoas muito especiais. A nossa conversa vai ser com Marcelo Almeida, o vice-presidente líder da indústria de manufatura na Salesforce Brasil. E vamos conversar também com a Camila, uma cliente muito querida, uma pessoa super especial, supervisora de marketing da Volkswagen, e ela vai trazer para a gente um olhar de como ela tem praticado isso e também visto na sua própria carreira alguns desafios e também como a gente pode melhorar a nossa autopromoção. Certo, pessoal? Boa tarde, muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de dividir esse momento com vocês. Marcelo, queria já aproveitar e te convidar como um promotor da causa. Me fala um pouquinho como você percebe este lugar das mulheres, como você tem agido externamente e como é que você acha que a gente pode trabalhar melhor a questão da autopromoção. Muito obrigado, Karina. Camila, é um prazer ter você aqui, representando a Volkswagen, as mulheres da Volkswagen, as mulheres da indústria automotiva. Um prazer. Eu queria me autodescrever primeiro. Eu sou branco, tenho barba também bastante grisalha, tenho um cabelo grande e encaracolado e estou usando uma camisa polo azul clara. Um prazer falar com todos vocês sobre um tema tão relevante. Bom, cara, eu acho que como eu tenho trabalhado essa questão de autopromoção, né? Eu acho que meu papel, sobretudo como homem e aliado da causa, é possibilitar que as mulheres tenham espaço para autopromoção, né? Eu acho que meu papel fundamental dentro da organização é criar um ambiente favorável, um ambiente aberto à autopromoção, para que as mulheres tenham espaço para se autopromover e, obviamente, fora do meu ambiente de trabalho, também possibilitar um ambiente de inclusão favorável às mulheres. As mulheres fazem parte da minha vida, as minhas amigas, a minha família. Então, acho que isso é um dever de cidadão, né, que extrapola a minha função de líder de companhia de tecnologia. E, obviamente, o papel ele é tão importante quanto, né? O papel que a gente executa como cidadão ele é tão importante. Muitas vezes, dentro da companhia, a gente está absolutamente empoderado para executar esse papel, a gente tem todo o ferramental, mas é importantíssimo que a gente também consiga executar isso no nosso dia a dia, né? Eu acho que o processo de transformação numa sociedade mais igual, mais justa, mais diversa, passa por isso também. Então, dessa forma, eu acho que ser um habilitador, um ouvinte, alguém que cria um espaço de autopromoção natural, esse tem sido o meu papel. Camila, queria te ouvir um pouco sobre isso também. Muito bom, muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço muito o convite. Eu adoro esse tipo de conversa, eu acho que a gente tem muito a acrescentar, trocar de boas práticas, mas antes disso, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Vamos lá, mulher branca, eu tenho os cabelos compridos, pretos, e estou com uma blusa preta também, tá? E ao fundo aqui é o escritório da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu sou executiva de marketing
Atualmente, eu cuido de assuntos digitais e sobre o tema. Atualmente, aqui dentro da VWCO, nós trabalhamos fortemente isso. Por quê? Porque hoje a gente tem mais ou menos 10% de mulheres líderes dentro da empresa. Então, eu puxo um grupo de diversidade que chama Equidade, onde dentro desse grupo a gente consegue captar talentos, consegue escutar, dar voz, entender quais são as necessidades. Nós ajudamos também, por exemplo, a construir um plano de desenvolvimento individual para cada profissional dessa. Eu acho super importante a gente trocar essas informações, porque, assim, por exemplo, eu vou trazer um dado também, a Karina trouxe, eu vou trazer um. No Brasil, hoje, nós temos mais mulheres com perfil profissionalizante, né, que faculdade, pós, enfim, que olham mais para esse ponto de carreira comparado aos homens, né? Então, isso é importante. Um outro dado também, 72% dos artigos científicos escritos hoje, publicados, são escritos por mulheres. Então, assim, tem muita gente fera aí no mercado, aqui dentro da empresa de vocês. A gente precisa dar voz, dar espaço, fomentar o pluralismo. Isso é importante, porque tem uma visão estratégica, são algumas habilidades que nós vamos discutir aqui que a gente precisa compartilhar, né? Então, é super válido esse papo aqui. Obrigada mais uma vez. Imagina. Eu queria, para não parecer que eu não estou antenado com os números, Karina, antes de passar de volta para você trouxe números, Camila também trouxe números super relevantes. Ontem eu fiz uma leitura, Legal. 71% da força científica do Instituto Butantan em São Paulo é formado por mulheres, 71%. E num ambiente absolutamente, historicamente, predominante formado por homens, né? Cientistas homens, professores homens. Hoje, 71% do Instituto Butantan, super reconhecido em São Paulo e que teve uma participação fundamental no desenvolvimento de vacinas agora durante a pandemia, no combate ao Covid, 71% mulheres. Isso é muito legal. Muito legal. E por que a gente está conversando sobre esse tema com mulheres e também com homens? Porque tem uma frase muito famosa nesse meio, né? Que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. A gente não faz isso sozinho. Falar de mulheres para mulheres a gente faz, né? A gente precisa conversar e abrir esse diálogo para entender, que é a minha segunda pergunta para vocês. Se nós somos maioria, somos a maioria no Brasil, as mulheres são a maioria, nós não somos uma minoria subrepresentada, nós somos uma maioria subrepresentada. Se nós estamos presentes como maioria na linha de frente da tratativa do Covid, com tantas representantes no meio científico, com tantas mulheres incríveis nas indústrias em geral, por que nós somos minoria, especialmente na liderança? O que vocês acham que acontece hoje e que a gente talvez possa pensar em como mudar, que faz com que a mulher hoje não ocupe essa representatividade que a gente tem hoje, pelo menos em números, no Brasil? Camila, por favor. Posso? Beleza. Claro. O que eu acho importante, por exemplo, Karina, um ponto de vista que eu vejo olhando o mercado e olhando para dentro de casa, né? É assim, primeira coisa, a empresa ela tem que proporcionar um ambiente que fortalece o pluralismo, por exemplo, valorizando o colaborador, fomentando o espaço de fala, né? É muito importante isso. E, além disso, a exposição empoderando, né, a mulher. Por exemplo, começa na distribuição das atividades internas, né? Eu vou falar do meu caso aqui, como a gente trabalha isso e como eu enxergo o mercado. A distribuição das atividades é conforme, independente se é homem ou mulher, perfil, experiência, entrega, né? E eu conduzo isso com um time, distribuindo.
né? Então, quando eu falo dar espaço para fala, é você expor a profissional. Por exemplo, ela implementou um projeto, fez junto com o time. Por que não ela apresentar o projeto dela em um fórum maior? Por que não ela não apresentar o projeto dela para a diretoria, quiçá em um encontro da empresa? Então, eu acho que dar espaço para a fala e exposição e mostrar um trabalho que foi bem feito, isso é importante. Esse é o primeiro passo, tá? E o segundo passo, que eu vejo como um ponto importante também, uma vez que as mulheres já são a maioria profissionalizada no mercado de trabalho em todos os segmentos, né? Principalmente como o Marcelo falou lá no Butantan, que tem todas as cientistas que estão fazendo estudo. Aqui também do meu lado, falando um pouquinho do mercado automotivo, nós temos muitas engenheiras no mercado, né? Então, assim, o primeiro ponto é dar espaço e exposição, e o segundo ponto importante é a partir da profissionalização. Tem que estar preparada profissionalmente, tem que correr atrás de capacitação, participação em fóruns e webinars como este bate-papo que a gente está tendo agora, se manter informada, né? E se expor também, né? Não esperar que a empresa dê espaço, mas também buscar por isso, né? Porque, assim, quando você fala o que você quer e você conhece o ponto de partida e onde você quer chegar, e você expõe isso para a sua squad, para o seu grupo de trabalho, para o seu gestor, enfim, eu acho que fica mais fácil também, né? Profissionalização e exposição. Isso, para mim, é matador, são pontos essenciais que a gente precisa trabalhar fortemente e correr atrás também, né? Não, eu quero só, de fato, assim, primeiro concordar totalmente com a Camila, acho que esses pontos são super relevantes. Acho que tem algo que a gente tem tratado, né, aqui na Karina, temos duas Ks, Karina, o que a gente tem tratado aqui na Salesforce, eu acho que a questão da diversidade de gênero, né, sobretudo da participação feminina na liderança, nas discussões, ela extrapola, né, a cultura e os valores da companhia. Né? Ela é uma execução dos líderes da companhia e é uma execução dos individual contributors também, né, dos contribuintes individuais. Eu acho que se a gente tem, de fato, esses valores, essa cultura, né, que está norteada hoje praticamente em todo o mercado, todas as empresas estão muito atentas a isso. Se elas fazem parte do dia a dia da liderança e dos contribuintes individuais, todo esse espaço, né, essa exposição que a Camila mencionou, ela se torna facilitada. Né? Então, é missão nossa, a cada dia, né, ficar super atento ao trabalho do outro, erros vão acontecer, né, às vezes inconscientemente, e você poder tratar isso de uma forma muito transparente, aberta, e relacionar os momentos onde essa falta de espaço, essa falta de exposição, essa falta de fala, ela acontece, é muito importante. Né? Então, acho que é papel de todos nós. Né? Acho que não é só da liderança, mas é um papel de execução, né? De criar ambientes propícios, abertos, para que isso aconteça. Quero somar esse ponto de vocês com algumas observações que eu fiz ao longo desses últimos anos, também como fomentadora do tema, né, para trazer outras mulheres para a liderança. Existe algo que a gente percebe comum à maioria das mulheres, que é, se a liderança sim, homens e mulheres, tem um papel fundamental em abrir esse canal de comunicação para que essa promoção aconteça, que a gente estimule essa promoção, também existe, por outro lado, nas mulheres, o glass ceiling, ou teto de vidro. Nós mesmas temos dificuldades, muitas vezes, de nos posicionar, nos arriscar, colocar a cara a tapa, né, como a gente fala aqui, para expor um pouco mais do que a gente faz de bem, sem medo de se arriscar, sem medo de receber a crítica, sem medo de receber o não. É uma característica tipicamente feminina, não só das mulheres, mas tipicamente feminina. Isso se comprova também em mais dados, né? Quando a gente olha para o ambiente de recrutamento, a maioria das mulheres tendem a não aplicar para posições onde ela não entende que ela tem 100% do requisito das vagas. Então, está aí a responsabilidade não só da liderança, mas também dos recrutadores,
de abrir espaço para isso, né? Então, completamente diferente do homem que se arrisca mais, que fala, não, peraí, eu vou conseguir, mesmo que ele não atenda, né? Ele tem muito menos medo de arriscar. Eu queria aproveitar para trazer um pouco da experiência de vocês. Vocês já vivenciaram situações assim? E como é que vocês podem compartilhar um pouco do aprendizado de como sair de situações assim? Quer começar, Cá, de novo? Daí uma conta para a gente um pouco do outro lado, como ele recebeu isso? Legal, legal. Quando você começou a falar, eu falei, eu preciso falar. É muito legal mesmo, porque assim, eu vou falar da minha experiência e como eu faço, tá? Por exemplo, aqui dentro, eu procuro parcerias com mulheres e eu tenho exemplos aqui dentro, eu tenho inspirações, né? Onde, por exemplo, eu consigo ter o suporte delas, eu consigo trocar figurinhas sobre determinada situação, aparece a oportunidade, eu sempre sento e converso, e isso é um caminho de ida e volta. Essa troca é muito boa e valiosa, porque às vezes a gente se sabota, né? E é verdade, porque isso já aconteceu comigo. De aparecer oportunidade, de aparecer um assessment, e aí eu falei, vou lá, vamos ver o que vai dar, né? E de repente, quando você troca figurinha com alguma executiva que já chegou em um ponto que você acha que é o ideal também, o que você precisa para chegar lá, porque não é só querer. Você precisa entender quais são as habilidades que você precisa ter, e experiência, é óbvio, né? Não por ser uma mulher que a gente tenha abrir uma vaga, tem que ser mulher, não é isso. Né? A gente precisa competir de igual para igual, mas não se sabotar. Então, assim, qual a ferramenta que eu uso? Eu uso networking, eu tenho parcerias valiosas aqui dentro de pessoas que estão em níveis superiores, e eu sento com elas e peço conselho mesmo, a gente troca figurinhas sobre determinadas situações. Essa rede de suporte de mulheres e pessoas que estão na mesma linha, que trabalham no mesmo segmento, que já passaram por esses lessons learning, é valioso para mim. Então, é um caminho que eu busco sempre que necessário. Isso é bom também, porque eu sou buscada por elas também, né? Então, isso você vai criando eu ia falar uma confraria, né? Não, você vai criando ali, né, um grupo de pessoas que se suportam em todos os níveis, né? Então, isso é super, super valioso. Uma rede de apoio, né? Fala, Má, como é que você recebeu isso? Já aconteceu com mulheres trazendo esse desafio? Absolutamente, o tempo todo, né? Eu acho que aqui, mais uma vez, tenho que concordar com a Camila. A gente tem na Salesforce, por exemplo, o nosso Women's Network, o nosso grupo de equality para as questões de mulheres, e sem dúvida ali você tem um repositório de conhecimento, de troca, de experiências entre mulheres e aliados homens para esse fortalecimento, para evitar a autossabotagem, para evitar uma situação de constrangimento. Então, ali você, de fato, tem um ambiente seguro. Mas eu, assim, super suporto o ponto da Camila de que a gente precisa ter role models, né? A gente precisa ter mulheres, sobretudo em posições de liderança, não só em posições de liderança, mas a gente tem que criar algumas entidades formais de suporte, chamamos assim, dentro da companhia, para que as pessoas se espelhem, né? Porque certamente as pessoas têm uma história muito parecida ou sobrepassaram situações no passado semelhantes. Então, você criar essas referências dentro da companhia, eu acho que na Salesforce a gente tem a sorte de ter Karine e outras líderes mulheres, outras mulheres em posições de contribuição individual, que se tornaram essas referências, e além dos grupos, né, você também tem a oportunidade de interagir, seja através de um processo formal de coaching, seja um processo formal de mentoring, ou num café, né, você ter trocas com essas executivas. Isso é fundamental, né? Acho que isso é fundamental, isso vai rompendo
a barreira do medo e da autossabotagem. Eu acho que isso é muito importante. E, obviamente, não passa só por lideranças e conversas femininas, né? Passa também por homens sensíveis a essas causas, né? E que entendem esses pontos e, obviamente, ajudam a romper barreiras. Definitivamente, a gente falou sobre isso ontem, né, com uma outra sessão, definitivamente não atacar o problema não é a opção correta, né? Deixar de pleitear uma posição ou deixar de se posicionar sobre algum tema não é uma posição. Isso é contraproducente para alguém que quer mudar uma situação. A gente precisa se expor, a gente precisa, de fato, mulheres corajosas, como todas são, né, se expondo, enfrentando esses problemas, obviamente, com uma rede de suporte formada por homens e mulheres. Esse último ponto me trouxe, né? A gente precisa quebrar essas barreiras e ele me trouxe uma reflexão super importante. Ao quebrar as barreiras, não só desse glass ceiling, do teto de vidro, mas também dos clubes de bolinha e luluzinha, dos boys clubs ou dos clubes do charuto, como se falava um tempo atrás, a gente também precisa ter a coragem de expor as vulnerabilidades, né? Nossa mestra Brené Brown fala tanto sobre isso, sobre a coragem de ser vulnerável, mas essa exposição num meio tipicamente masculino não é algo que a gente está acostumado a ver, não. Me falem um pouco mais de vocês inseridos nesse meio, como é que as mulheres lidam com esse tema, né? Como é que a gente cria um ambiente de autopromoção onde, de fato, a gente se sinta segura para ser quem a gente é? Acho que a gente pode começar com algumas práticas que eu sei aqui que você adota internamente, mas que acho que seria muito legal você compartilhar com todo mundo como uma inspiração. E depois, Cá, você se juntar a gente na resposta contando um pouco sobre Volkswagen. Tá bom, tá bom. Começo então por aqui. Eu acho que, primeiro, a minha função direta é criar esse ambiente diverso, né? Propiciar que a gente tenha, de fato, um equilíbrio de participação de gênero dentro dos times. Isso influencia meus times diretos, meus times estendidos. Então, garantir a diversidade de opiniões, diversidade de gênero, diversidade de pensamentos. Isso cria um ambiente propício à inovação, a diferentes opiniões, a diferentes formas de pensar, né? Seria do mundo se todo mundo pensasse igual, né? Então, acho que criar um ambiente, obviamente, passa pela diversidade de gênero, mas passa muito pela diversidade de pensamento, né, na forma de atuar. Então, criar um ambiente propício à inovação, ao pensamento, à opinião, né, em que todos têm espaço para opinar, né? Costumo dizer, talvez, com a minha idade, aí a gente faz uma analogia de que a gente tem 2 orelhas e uma boquinha para poder escutar muito mais do que falar, né? Eu acho que todos nós somos hoje muito ansiosos em falar, em promover, em falar dos nossos produtos, dos nossos serviços, dos nossos carros maravilhosos, né, Camila? Mas a gente, muitas vezes... Exato, caminhões fantásticos, né? Caminhões e ônibus. Caminhões e ônibus fantásticos. E a gente, muitas vezes, não escuta, né? Não está receptivo à escuta. Então, treinar a escuta, estar atento à opinião do outro, acho que isso é muito importante. Eu acho que outra coisa que eu tenho testado muito é a questão do erro, né? Acho que a Camila falou sobre isso no começo, um pouquinho. Deixar o erro acontecer. Não dá para ser perfeito sempre, não dá para acertar sempre, e muitas das boas práticas vêm de erros, né? Do aprendizado com erros, de falhas. Então, eu acho que isso também, obviamente, mais uma vez, não afeta só mulheres, mas afetam times diversos. Dar chance ao erro é algo super importante. Então, tudo isso, né, vai criando um ambiente favorável para que mulheres possam se posicionar de uma forma diferente, arriscar mais, tentar mais, né? E eu acho que é isso que a gente tem procurado fazer com certo sucesso. Muito legal. Cá? Completando a fala do Marcelo, é assim, eu vou falar como mulher no mundo automotivo, porque a gente tem alguns desafios a mais aí do que uma organização mais mista aí, né? Porque hoje, por exemplo, 70% são homens e 30% mulheres aqui dentro. Então, assim, como eu promovi e como eu incentivo as meninas que me buscam, as mulheres profissionais, analistas, gestoras como eu,
que a gente precisa de 3 pontos principais, assim, organizando. Primeiro, entrega, porque antes de você se expor, você precisa entregar o trabalho. Você precisa mostrar que você é capaz, você precisa provar que aquele trabalho traz resultado, traz um ganho tangível, intangível. Mostrar trabalho. Contra fatos, não há argumentos. Ponto. Dito isso, né? Dito isso, entregando o trabalho, a gente consegue trabalhar a exposição. Isso é importante, tá? Segundo ponto, postura. A postura sempre muito profissional, sempre em busca da solução. Por exemplo, eu costumo falar para o meu time, né? Eu falo assim, pessoal, para cada problema, vamos pensar em 3 possíveis soluções, caminhos. Escreve, vamos atrás, porque é com o trabalho que a gente vai conseguir expor quem somos dentro da empresa, dentro da área, dentro do segmento, né? E o terceiro ponto, suportar outras mulheres também, né? Porque a gente precisa de exemplos, né? Eu acho que valorizar isso, valorizar o potencial das profissionais que nós temos, das profissionais de mercado, isso é importante, porque mulheres, agora eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, nós somos multifuncionais, nós temos habilidades com pessoas, com negociação constante, no trabalho, em casa, com a família, iniciativa, temos um raciocínio analítico, nós somos curiosas, sempre buscamos contornar crises, buscar a solução, fora a capacidade de influenciar e essa consciência organizacional, né? Então, assim, o poder está nas mãos, a gente precisa canalizar e usar nas situações certas, e trabalhar muito isso. Entrega e exposição. E suporte às outras, claro. Tá? Muito suporte umas às outras, né? Eu acho que isso é muito importante, além, é claro, dos nossos aliados e aliades. Para a gente fechar, eu também queria compartilhar, se vocês me permitissem, um pouquinho dos meus aprendizados nesses últimos anos, nessa jornada que a gente vem construindo de mulheres em liderança. Aqui na Salesforce, nós tratamos como o centro da nossa vida, nosso negócio, da nossa existência, o nosso cliente. Colocar o cliente no centro do negócio, falar a língua dele, entender o que é importante para ele, é fundamental para que a gente também tenha sucesso. É assim que a gente está aqui juntos, tratando o tema das mulheres em manufatura, entendendo que isso é um desafio, assim como é para a tecnologia, que a gente pode juntos se ajudar e aumentar essa jornada, essa corrente de excelentes profissionais e talentos crescendo cada vez mais e colaborando cada vez mais para esse segmento de indústria. E para você, que está escutando a gente e que tem esse desafio como nós, pense em tratar o seu interlocutor como seu cliente. Entenda como ele se comunica e o que é importante para ele. Use isso a seu favor nessa autopromoção, trazendo isso para o início do seu discurso. Trate a você mesmo com um discurso de vendas. Se eu encontrasse com essa pessoa para a qual eu desejaria me apresentar ou apresentar o meu projeto, como eu falaria em 3 minutos? Treine isso. Conheça os seus pontos fortes, conheça também os seus gaps, e para que você não fique refém desses gaps, tenha sempre um plano de ação e desenvolvimento, como a Camila falou que tem lá dentro do plano de desenvolvimento, e aqui o nosso plano de desenvolvimento profissional alinhado com os líderes como o Marcelo, para que a gente trabalhe no desenvolvimento deles de maneira muito intencional. Assim, nós vamos perceber a nossa evolução, vamos nos sentir mais confortáveis e confiáveis de arriscar e buscar novas posições, e vamos ter certamente o apoio de aliados e os líderes para que a gente alcance os nossos objetivos profissionais. Certo, pessoal? Perfeito. Muito bom, muito bom. Queria agradecer demais a vocês por essa oportunidade, agradecer o tempo, os insights, as trocas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, alguma mensagem final aqui? Não, acho que nada a acrescentar. Obrigado pela troca, Cá, Camila. Um prazer ter você com a gente. Todos nós precisamos entender que ambientes diversos geram mais produtividade, geram mais resultados de negócio. Né? É importante investir em ambientes diversos. Então, vamos juntos nessa jornada.
Muito bom. Cá? Exatamente. Karina, eu só queria dois pontos para a gente finalizar, tá? Eu queria me colocar à disposição. Eu tenho um material aqui de PDI que não é da empresa, é um material que eu fiz lá atrás, né, para mim, e eu compartilho com várias mulheres, com várias profissionais, de como estruturar o seu plano de desenvolvimento individual, para você poder se enxergar melhor, né? Então, eu me coloco à disposição, caso alguém queira, eu compartilho o material. Eu acho importante a gente se ler, se entender e saber onde quer chegar. E esse ponto é fundamental. E, por fim, agradeço muito essa oportunidade, você, Marcelo, super solícitos aí a participar desse papo aqui. Eu acho super importante, a gente precisa trazer mais mulheres e mostrar o potencial, ou as oportunidades que a gente tem, e às vezes nem enxerga por medo, ou porque se auto-sabota, enfim. Tá aí, as oportunidades estão aí. O que a gente precisa é agarrar, tomar coragem, força, criar uma rede de apoio e se informar, né? Se manter informada, sempre estudar, pesquisar o mercado que está dentro do seu segmento, para você ter argumento para poder discutir em qualquer fórum, dentro ou fora da empresa. Então, é isso. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Marcelo. Olha, esse conteúdo que ela vai disponibilizar para a gente, certo, Camila? Vai ser só para quem assistiu esse evento. Então, procurem a gente, entrem em contato com a gente. Essa vai ser super especial, vai ser um prazer. Muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.